Então você acabou de estudar. O que você vai fazer? Você vai descansar? Você vai fazer outra coisa? O que você vai fazer? A ideia do vídeo de hoje vai te contar a melhor coisa para fazer no fim dos estudos, que vai ser planejar o estudo do dia seguinte. Preparar o material, deixar tudo pronto, e eu vou te dar vários exemplos. Então o que você vai fazer? Você acabou de estudar, aí você vai ou abrir a sua agenda, ou um planner, ou algum aplicativo no seu computador que te ajuda a planejar e vai pensar em 2 passos. Então o primeiro passo vai ser o planejamento mesmo, então você vai pensar no dia seguinte. Então, por exemplo, de 8 às 12, depois de 15 às 18, depois de 20 às 22. Então, quais são essas horas mesmo que você vai estudar? Depois pense em quais vão ser as matérias que você vai estudar no dia seguinte. E aí depois você pensa no que você vai fazer em cada matéria. E aí seja o mais específico possível. Então, por exemplo, você vai estudar física. O que você vai estudar de física? Você vai ver videoaula, você vai fazer revisão, você vai fazer provas antigas. O que você vai fazer? Deixa bem especificado no seu planejamento o que você vai fazer no dia seguinte. Então você deixa isso bem planejado, bem especificado. Claro, também não precisa ser exagerado, contar cada minuto. Mas a ideia é que você olhe para o papel e consiga ver como vai ser o seu dia seguinte. Você saiba, de manhã eu vou estudar essa matéria, essa outra, vou fazer isso, vou assistir essa videoaula, vou fazer essa prova antiga. Então, esteja claro para você o que você vai fazer, porque quando você for sentar para estudar no dia seguinte, você não vai se perguntar o que eu vou fazer hoje. Não, você já sabe. Você já tem a clareza, assim, clara como o dia, você já é um sniper nos estudos. Então, essa que é a ideia. E aí, depois de planejar, você vai preparar. Então, por exemplo, você planejou fazer provas antigas. O que você vai fazer? Você pode baixar ela sem a resolução, depois com a resolução, você pode deixar em uma pasta no seu computador, você pode imprimir. E a ideia é que quando você sentar para estudar, ela esteja na mesa, ela esteja bonitinha só para você pegar o lápis, a caneta e resolver. Inclusive o lápis, você vai apontar o lápis, colocar a ponta na lapiseira, deixar a sua mesa limpa, arrumada. Então, é super importante no fim dos estudos você limpar, por exemplo, às vezes tem resto de borracha, às vezes tem alguma sujeira, limpa, deixa tudo preparado para o dia seguinte. E aí eu vou dar mais alguns exemplos. Então, se você for fazer revisão, como vai ser sua revisão? Que materiais você vai precisar para essa revisão? Você vai precisar de um aplicativo ou de um simulado? Como você vai fazer essa revisão? Se você for assistir aula, quais aulas você vai assistir? Então, você vai assistir no YouTube? Você vai assistir na plataforma? Então, por exemplo, você vai assistir lá no Estude, ou você vai assistir no Professor Ferreto. Onde é que você vai assistir? Já deixe prontinho. E aí você pode até escrever. Eu vou assistir aulas de História, período colonial no Estude. Então já tá bonitinho no seu cronograma. Inclusive eu tenho links para esses cursos aí na descrição com desconto. Wow! They got any more scholarships around here? No. E outra coisa vai ser planejar os intervalos. Como eu falei no vídeo da energia, a energia é cíclica, então ela tem um máximo, tem um mínimo, e a gente precisa se sincronizar com esse ritmo biológico da energia, para quando a energia diminuir muito, você descansar, você fazer outra coisa para recuperar de novo a energia. E esses intervalos vão ser essas formas de recarregar essa energia, de você ficar bem disposto de novo, de querer estudar de novo. Então é importante planejar os intervalos. E às vezes você pode planejar, por exemplo, sair de casa, dar uma volta, escutar música, fazer alguma atividade física. Então pensa também nos seus intervalos que vão recarregar a sua energia. E até às vezes na transição entre matérias, às vezes a gente estuda uma matéria que trava, assim, que é difícil, que você quebra a cabeça, que você se estressa bastante. É normal, isso acontece mesmo. Então, para você não levar essa energia assim pesada para a próxima matéria, é importante resetar, pensar outra coisa e às vezes sair de casa, nem que você saia na rua rapidinho, dê uma volta no quarteirão ou assista alguma coisa rápida no YouTube. Então pensa nos seus intervalos, o que você vai fazer para já estar tudo pensado até na parte ruim, que é essa de estudar uma matéria muito difícil, o que você vai fazer depois. E assim, quando você deixa tudo planejado
tudo preparado, o que vai acontecer? Então, digamos que você acabou de estudar 8 horas da noite e você levou uma meia hora para planejar e preparar tudo isso. Aí depois você vai jantar meio que com a consciência limpa de que você já sabe o que você vai fazer no dia seguinte e meio que o seu subconsciente já tá trabalhando para isso acontecer. Então já tá claro que isso vai acontecer no dia seguinte. Você já tá meio que se preparando. Uma coisa que acontece, que acontece comigo é assim, quando eu planejo o dia seguinte e quando o dia seguinte é complicado, então tem muitas coisas para fazer, no dia anterior eu já consigo ir dormir cedo, porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter muitas coisas para fazer, me alimento bem, então isso é muito importante, você já se preparar como um todo pro seu dia seguinte. E aí depois você vai dormir bem, você vai tomar café bem, e porque você já sabe que o outro dia vai ser super importante para você ir atrás dos seus objetivos. E quando você sentar para estudar, você vai ter super clareza. Então você vai saber o que você vai fazer em cada hora, você vai saber como você vai estudar, problemas que podem acontecer, como você vai lidar, então quais intervalos você vai ter para recarregar. E o que acontece é que a probabilidade de procrastinar vai diminuir muito. Às vezes a gente procrastina quando a gente não sabe como começar, não sabe qual é a primeira etapa, ou então quando tem que preparar tudo. Então, na prática, o que você está fazendo é reduzir a fricção. Para reduzir a fricção nos estudos, pensa comigo, você quer fazer uma prova. Se você tiver que escolher a prova, imprimir a prova, ligar a sua impressora, colocar o fio na impressora e a impressora não está conectando e tem um monte de problema e tem que resetar a impressora, enfim. Se tiver 10 passos para começar uma atividade, vai ser mais difícil de começar. Já se a prova estiver na sua frente e aí só falta pegar o lápis e a borracha e começar a fazer, é muito mais fácil. Então essa é a ideia, diminuir a fricção nos seus estudos no dia seguinte. E isso é uma coisa que, por exemplo, o pessoal faz no Facebook. É super fácil você abrir o aplicativo e postar alguma coisa ou ir ver a sua feed. É muito fácil. E a mesma ideia que a gente quer aqui é ser fácil estudar, para você não se perder, para você não procrastinar e para você se ajudar mesmo lá no fundo a ir atrás dos seus objetivos. Então, vou contar o meu exemplo hoje, né? Então, eu planejo todos os dias da semana e na quarta-feira agora eu tô me organizando para sempre gravar os vídeos. E aí, enfim, eu escrevo o que eu vou falar na segunda e terça e na quarta eu venho aqui e gravo. E aí, na terça-noite já tá tudo preparado. Eu já arrumo meu cabelo, eu já me alimento bem, eu já vou dormir cedo pra não ter muitas olheiras de manhã. E de manhã eu já tomo um café bom e tudo pensando que eu vou gravar os vídeos. E aí, quando eu sento aqui, é difícil, porque ainda não é nem um pouco natural falar na câmera. Mas cada vez que a gente faz esse processo de planejar e cumprir, parece que vai ficando mais fácil, vai ficando mais da sua natureza, ser essa pessoa que cumpre, ser essa pessoa que coloca a meta, vai lá e cumpre. E o que talvez aconteça é que todo o resto da sua vida vai se alinhando para você conseguir fazer o que você colocou no papel. Então, se você planejou no dia anterior fazer as atividades X, Y e Z, o que vai acontecer é que na noite anterior, na manhã anterior, você vai alinhando tudo, você vai organizando tudo para conseguir dar conta de fazer o que você planejou. E isso é lindo, isso é mágico. E isso é uma coisa que vai ficar com você na faculdade, depois da faculdade, no seu trabalho, onde for que você estiver. E aí eu acho que muita gente dá mais ênfase na rotina matinal do que nessa rotina pós-estudo, nessa rotina talvez noturna, que eu acho que é mais importante, porque de manhã, quando você faz uma rotina matinal muito longa, você perde horas valiosas que você podia estar estudando. Então, se você for deixar para preparar o seu estudo só de manhã, você vai perder aí meia hora, uma hora de um estudo que podia ser super focado, porque você acorda com muita energia. Eu acho que você já tem que acordar e estudar, ou acordar e fazer algumas coisas simples, como meditar 10 minutos, ou ler algo rapidinho, mas já ir estudar. Não ficar, como falo, uma rotina matinal de 2 horas. Isso não é prático. Isso, na verdade, atrapalha. Então, é mais fácil fazer essas rotinas matinais à noite, que vão ser as rotinas noturnas, do que de manhã. Então, esses são pequenos hábitos que vão fazer uma diferença incrível no seu desempenho, no seu aprendizado, e que vão ficar por anos e anos e anos e décadas
na sua vida. E eu espero de verdade que te dê alguma ideia de como fazer isso, que te ajude. Se você gostar, deixa um comentário aí, me conta o que você achou. E comentar é uma coisa que ajuda muito o canal, então eu fico eternamente grata. E se você quiser compartilhar com algum amigo todas essas dicas, essa ideia de planejar e preparar o estudo no dia anterior, o seu amigo vai gostar muito, tenho certeza. Então é isso, muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!